delongas, eu vou passar a palavra para a pessoa que é tão esperada aqui nessa noite. Aqui, né? As pessoas ficam falando. Renato Prieto, ele que é nascido em Vitória, Espírito Santo, renomado ator e diretor teatral brasileiro, que iniciou sua trajetória artística no Rio de Janeiro e que ao longo de sua carreira se destacou em diversas produções teatrais com a temática espírita. Com uma atuação notável também no cinema, especialmente no filme Nosso Lar, de 2010, no qual interpretou André Luiz, papel que reprisou na sequência Nosso Lar 2, Os Mensageiros, no ano passado, 2024. Como escritor em sua autobiografia, Quem Disse que Seria Fácil, publicada em 2023, oferece uma visão íntima da sua jornada pessoal e profissional, ressaltando sua conexão profunda com os ensinamentos espíritas e como eles influenciaram a sua carreira. O livro que, por sinal, vai estar disponível no final da palestra dele, caso a gente queira adquirir, teremos essa oportunidade. E o livro já está com uma dedicatória super especial. Valendo. Ao integrar arte e espiritualidade, Renato Prieto consolidou-se como uma figura central na disseminação da doutrina espírita no cenário cultural brasileiro. E amanhã, em São Bernardo, ele já retoma o seu atual espetáculo chamado Chico Xavier em Pessoa. Então, quero pedir a todos vocês calorosas palmas para que a gente receba esse querido Renato Prieto. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Por favor. Você está ligado, tá? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. Eu também estou aqui, né? Vim do Rio de Janeiro especialmente. Eu não sei se o microfone está ligado. É esse que está? Esse aqui? Ah, os dois. Eu vim para cá especialmente para encontrar e ver vocês, né? Não vim de Aeróbus porque eu sou pobre. Aliás, vou começar contando uma história para vocês que é engraçada, que eu acho que o humor é a melhor coisa do mundo. Que ela estava falando do filme, e não sei quem conhece o Rio, eu moro no Rio, na Praia do Leme. E eu estava na rua Barata Ribeiro, esquina com Rua Siqueira Campos, e aí, horário de rush, né? A rua toda parada, então o ônibus parou aqui, uns 2 metros de mim, porque eu estava aqui na beira da calçada, e uma mulher, sabe aqueles ônibus que cabem 40 pessoas, tem 150? É uma lata de sardinha, né? E a mulher abriu com dificuldade, assim, o vidro, gritou de lá assim, Renato Prieto, eu fiz para ela. Ela falou, Nosso Lar, eu fiz. Ela falou, meu filho, umbral é isso aqui, ó. Outra feita, eu estava entrando num avião em direção a São Luís do Maranhão. Alguém aqui é de São Luís do Maranhão? Graças a Deus. Você é? É, porque a gente sai do Rio, assim, numa segunda, chega no Maranhão na sexta, né, filha? É muito longe. Aí, quando eu entrei no avião, quando você entra, você vai passando aqui pelo corredor, né? Eu parei, porque o corredor estava cheio, e a mulher era a primeira aqui, uma senhora. Quando ela me viu, ela botou na mão na boca, começou a rir, mas ri muito, muito. Eu tô achando que ela está rindo de alguma história que alguém contou para ela. De repente, ela olhava para mim, apontava e ria. Eu falei, minha senhora, é comigo? Aí ela falou, é com você. Aí eu botei a mão, me abaixei para perto dela. Ela falou assim, eu falei, o que foi? Ela falou, tenho pavor de avião. Eu não ando de avião, se eu estou indo, porque não tem jeito, é São Luís do Maranhão, eu tenho muito medo de morrer. Eu falei, mas o que é que eu tenho com isso? Só desculpa. Ela falou, você não é Renato Prieto? Eu falei, sou. Ela falou, agora eu tenho certeza que eu vou morrer, ela disse. Quanto você quer para sair do avião? Ela perguntou. Falei, não posso, estou indo me apresentar em São Luís do Maranhão. Ela falou, eu pago. Falei, mas o teatro está lotado 3 dias. Ela falou, eu pago. E eu acho interessante lidar com essa coisa espiritual, porque as pessoas, comentei, foi com a Tânia, eu acho, ali fora, né? Eu, às vezes, ainda respondo uma pergunta absolutamente desnecessária no meu caso, mas mesmo assim, às vezes, dirigente, presidente de Federação Espírita, de Centro Espírita, pergunta assim, Renato, você é espírita? Falo, não, eu sou evangélico, meu irmão. Como é que uma pessoa pode falar tanto da doutrina espírita, ter tanto conhecimento dela, fazer cinema, fazer teatro, viajar Brasil, fazer o mundo, e não é espírita, né?
eu estaria enganando as pessoas com um ideal que não seria o meu ideal, coisa que eu sou totalmente contra. Eu acho que, assim, é importante que as pessoas tenham um comportamento, não faço questão que as pessoas sejam espíritas, mas que tenham um comportamento compatível com a doutrina codificada por Allan Kardec. Mas acho muito estranho quando uma pessoa está dentro de uma filosofia, dentro de um centro, dentro de uma religiosidade, vendendo uma coisa qualquer, digamos assim, da qual ela não faz parte nem acredita, mas ela quer usufruir de alguma coisa aí. Coisa que não faz parte do meu caráter. Até porque comecei muito cedo com essa coisa no meu ouvido, né, se misturando. Quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade, vou para frente e vou para trás nas histórias, quando eu tinha, sei lá, uns 3, 4, 5 anos de idade, nessa época eu sou o quarto filho, cada um tinha o seu quarto. E aí, mamãe, quando abria a porta, eu sempre estava às gargalhadas, brincando com alguém, conversando, e para lá e para cá, mas eu brincava com alguém que tinha nome. Eu achava, como eu vi os meus irmãos acompanhado também de uma pessoa ou outra com eles, no geral, uma babá, eu achava que era a minha babá. Não é? Ainda bem que eu tinha essa ilusão, com 4 anos, e é muito bom, eu tinha mais que continuar sendo criança. E essa babá tinha nome, endereço, telefone, né? Que chamava-se Noêmia. Às vezes papai falava assim, tem que levar esse menino para o terapeuta, tem que levar esse menino para o psicólogo, esse menino fala com quem não tem ninguém na frente dele, ele está conversando com a fulana, e mamãe dizia assim, é amiga dele, ele diz que é amiga dele, eu acredito nele, deixa ele continuar conversando. Mas claro que mamãe falava isso com uma relação que vem lá de trás, porque aos 2 meses de idade, eu tive sérios problemas de saúde, devia ter lá uma continha ainda sobrando para pagar, e não era tão grande assim, porque se fosse grande eu estaria pagando ela com 18, com 20, com 30, não, porque você pagar uma conta ainda no período da gestação ou no início da sua entrada no planeta, você tem uma vantagem do esquecimento ao longo do tempo, ou quando alguém te relembra muito aquela história. Mas aquilo não fica fixado em você durante o período, porque você tem o tempo do esquecimento. Então eu acho que é um merecimento pagar uma conta, não importa que tamanho seja ela, do ponto de vista espiritual, aos 3, 4 anos de idade, porque você vai jogando isso para trás, aquilo vira, né, o pó durante o tempo. Mas muito doente. A minha casa era uma casa que tinha uma varanda toda fechada, com grades, para os outros meninos, né, os outros não ultrapassarem as barreiras desse espaço. E mamãe vindo da sala, estava até comentando agora com ele, né, com você, que eu, há 4 anos atrás, ou 5, pós a pandemia, eu estive nesse local onde tinha essa casa, eu fui correndo para ver se eu encontrava a casa, você já não encontra mais, lamentavelmente. Levantaram um prédio, derrubaram, fizeram uma farmácia, né? Porque o planeta para ter farmácia, não é verdade? Cada rua tem 13, não é verdade? E aí, fiquei muito triste, mas fiquei alegre que a minha tia tinha comprado todo o terreno do lado, eu pude ficar olhando para o céu do muro, assim, dessa casa que eu estou contando a história. Então, a mamãe indo em direção ao quarto dela, alguém bateu na porta. E mamãe abriu a porta e tinha uma mulher ali dentro da varanda. Ela achou estranho. Como é que aquela mulher estava na varanda, com a varanda toda gradeada, com o portão fechado, e ela mantinha a chave desse portão sempre no alto na sala, numa bombonière, para que ninguém conseguisse alcançar nós, os pequenos. Mas ela disse que a mulher tinha uma cara tão boa, era uma pessoa generosa, educada, gentil, passava uma naturalidade e tal, e a mulher só queria um copo d'água. Então ela foi até a cozinha, pegou o copo d'água, trouxe, e quando entregou o copo d'água para ela, nessas alturas ela tinha se apresentado para ela. Ela disse, pediu desculpas de não poder dar muita atenção, que ela estava com um filho com muito problema num dos quartos, que era o primeiro da esquerda. E aí, que assim que ela tomasse água, que ela poderia deixar o copo d'água dela ali, sobre aquele patamar que tem antes da grade. E quando ela comentou o fato da doença, ela disse, não, tudo bem, eu estou sabendo. Esse é exatamente o motivo que me traz até a sua casa. A mamãe achou estranho, porque desde pequeno nós fomos criados na minha casa da seguinte maneira, o problema da casa se resolve na casa. Não interessa para ninguém fora da casa um problema ou situação que pertence ao núcleo familiar. Então nós crescemos assim, e aliás eu acabei passando muito isso depois, mais no futuro. Eu tenho 2 filhos adotados, afrodescendentes.
E eu passei a mesma coisa. Uma porta aberta não significa que você pode entrar, tem que pedir licença. O dinheiro está disponível ali no quanto você precisar, desde que você peça. Assuntos da família são resolvidos dentro de casa, enfim. Então não saía, ninguém lá na rua sabia muito dos assuntos da nossa família, as particularidades de uma família. Mas ela dizia, mas a mulher era muito boa, muito generosa, muito educada, muito gentil. Isso não tinha mais valia naquela situação, naquele caso. E aí a mulher disse, olha, eu estou aqui exatamente para acabar com essa história, porque ele tinha uma situação aí, mas essa situação tem que terminar. É um tempo específico. Claro, falou numa linguagem que não era uma linguagem espírita. Estava conversando com uma mãe aflita, com um filho já desenganado, que os médicos disseram que ia desencarnar nos próximos meses. Então, não vai esperar que o espírito vai dizer, olha, segunda colocação espiritual, não é nada disso. Falou numa linguagem coloquial, natural, aí com a mamãe, que o tempo desse sofrimento tinha acabado e que ela estava para eliminar isso. Então, que ela pegasse e deu lá uma receita de 3 ou 4 coisas que tinham na natureza, que bastava fazer isso, também fazer uma parte separada com água, como se fosse chá, dar banhos, e também eu teria que beber aquele líquido. E aí mamãe disse que não sabia como encontrar as coisas, e ela disse, não, mas a moça que está lá na cabeceira cuidando dele, não se preocupa, é só falar com ela que ela traz tudo isso. E aí alguém chamou mamãe para dentro de casa, a mamãe se virou. Quando a mamãe voltou, a mulher não se encontrava mais na frente dela. A primeira coisa que a mamãe fez foi correr no portão, óbvio. Aí chegou no portão, o portão estava trancado, a chave não estava no portão, voltou para dentro de casa, a chave estava aonde ela sempre tinha guardado. Portanto, a mulher não podia ter entrado, uma vez que ela era barreira. Ela estava na porta, ela era barreira para qualquer pessoa passar. Pela varanda não tinha como sair, era gradeada, pequena, o portão estava fechado, a chave. Aí então a mamãe deu uma atenção especial nessa situação. O que é isso? Então, mamãe contava para mim que ela levou em consideração que aquilo era um anjo, né? Um anjo amigo, um anjo protetor. Era assim que ela falava comigo. Fala com o seu anjo, ela falava. Fala com o seu amigo, com a sua amiga e tal. E esse anjo tinha nome desse telefone, chamava-se Noêmia. A mesma com quem, aos 3, 4 anos, eu conversava, batia papo, trocava as ideias, mas até uma certa idade, 8 anos, 9 anos ou mais, eu não tinha, talvez um pouco menos, eu não tinha noção de que não era uma das babás que cuidava de nós, irmãos. Eu achava que era realmente uma babá. E não que era um espírito desencarnado, até porque eu não tinha essa linguagem, eu era uma criança, e é ótimo que eu continuasse criança naquele período. Então, nesse período todo em que aconteceu isso, quando eu tomei tenência de que aquilo era uma pessoa que não era material, não era tangível, mas que eu conversava longamente, brincava, trocava as histórias e tal. Os meus 2 irmãos, nessas alturas do campeonato, o primeiro tinha desencarnado. Teve um problema de saúde, acho que é croup, né, galopante, e mamãe tentou salvar de todas as maneiras, mas desencarnou no colo dela. Então, os 2 mais velhos, bastante interesseiros no bom sentido, qualquer coisa, problema que eles tinham, eles falavam para eu falar com a Noêmia. Tipo assim, eu pedi uma bicicleta para papai, ele vai me dar? Pergunta a Noêmia, entendeu? Ele dizia. Porque a mamãe, nessas alturas, não se dizia Noêmia, falava seu anjo amigo, anjo protetor, a sua amiga e tal. Pergunta a Noêmia se vou passar esse ano na escola. E eu perguntava, eu tinha 6 anos, sei lá, eu perguntava. Eles estão perguntando se eles vão passar na escola. E ela dizia, só se estudar, ela está dizendo. Mas você tem que levar em consideração, quando eu falo algumas coisas assim perdidas no meio da conversa, das conversas que eu tinha com ela, você tem que levar em consideração que aquela era uma mulher que também era mãe, possivelmente foi mãe, falando com uma criança, fazer aqui uma pergunta de uma criança, e que ela também não... Ela dá uma aula de espiritismo, diga a eles, ele vai dar uma aula. Não era isso, ela respondia coisas dentro daquela situação em que cada um de nós estávamos. Bom, eu passei a conviver com isso naturalmente depois que eu entendi que aquilo era uma pessoa morta. Eu, no início, tive uma certa rejeição com aquilo. Parecia que eu tinha sido enganado por um tempo, ou parecia que eu tinha os meus segredos guardados por alguém que, né, não me inspirava confiança. Passou um período meio de
desse período ali. Aí foi o período que eu comecei a questionar muito a coisa de Deus, do Criador. Pai é igual para todo mundo, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, é pai para todo mundo. Mas eu não me agarrei na parte de trás, eu só me agarrei pai igual para todo mundo. E aí eu comecei a entrar numa outra vibe, que era essa coisa de que era balela, essa história de que ele é pai igual para todo mundo. Eu tenho, ele não tem. Eu estudo, ele não estuda. Eu posso, ele não posso. Né? As pessoas não visitam minha casa porque tem medo de quebrar alguma coisa, não tem dinheiro para pagar. Então, que Deus é esse que deu para ele, não deu para mim, deu para o outro, deu para o outro e tal. E aquilo virou um manancial de discussão filosófica de um garoto de 10 anos, talvez. Por aí. Mamãe era uma mulher muito à frente do seu tempo, muito preparada para a maternidade. Eu uma vez perguntei isso para minha tia, mesmo que comprou o terreno do lado da casa onde Noemi aparecia. Eu dizia, mamãe tinha desencarnado. Eu perguntei, fala para mim o momento que você acha em que mamãe era muito feliz. Ela disse, isso é muito fácil, ela disse. Sua mãe com um filho mamando, um no berço com ela balançando e outro puxando a roupa dela, ela era feliz. Sua mãe nasceu para a maternidade. E você pode ter certeza que o que estava mamando devia ter outro já que ela estava grávida, porque ela queria engravidar. Ela, por ela, ia tendo um atrás do outro e tal. Sua mãe era feliz tendo filhos. Era o ápice da felicidade dela fazendo isso. Quando eu estive lá, eu perguntei isso. Mamãe tinha desencarnado há pouco tempo e uma curiosidade minha. Então, mamãe, que era uma pessoa muito interessante, pra vocês terem uma ideia de como ela era interessante acima do seu tempo, no dia que ela desencarnou, foi num sábado. No sábado. Ela desencarnou no sábado, ela desencarnou no sábado, véspera do Dia das Mães. Ela foi enterrada exatamente no Dia das Mães, porque aí ninguém se esquece mesmo, né? E o velório dela começou às 9 horas da manhã, ou meio-dia, se eu não me engano, e terminou no outro dia, às 9 horas da manhã. Porque naquela fila tinha, assim, intelectuais, pobres, miseráveis, prostitutas, travestis, escória, gente na rua, carregador, bombeiro, tudo que você podia imaginar numa salada estava naquela fila que não parava. Minha irmã, que ficou o tempo todo muito ali próximo, disse que cada pessoa que chegava, não importava o estágio cultural ou social, cada um tinha uma coisa para contar para ela, para falar para ela e tal, ali. Você chegava na porta, na sala da minha casa, já tinha 3, 4 pessoas, das mais variadas formas. Então você poderia ver alguém com uma alta intelectualidade e 2 prostitutas ao mesmo tempo. Tinha ido lá pegar alguma coisa, conversar, ouvir uma história, ou pegar algum conselho com ela e tal, papá. Então você ser criado num lar em que você tem uma mãe tão próspera, evolutivamente falando, à frente do seu tempo, há 50 anos atrás ou mais, eu costumo dizer para as pessoas que você já reencarna com 90% do jogo ganho, você só tem que fazer 10%. Né? Só 10%. Porque aí essa pessoa já te preparou muito. Então a mamãe não achava anormal o meu questionamento de dizer, esse Deus eu não quero para mim. Ela não me rechaçava por isso. Um Deus que escolheu ele não me escolheu. Ela achava normal. Ela dizia assim, vai pesquisando, vai lendo, vai procurando, porque com 12 anos, com 10 anos, eu já era sócio, ou muito antes da biblioteca do Senac, do Sesc. Então eu pegava uma média de 2 livros por semana. Então significa que eu lia de 1 a 2 livros por semana. Até hoje é assim. Eu leio muito, né? Muito, muito. Eu esqueço cueca, eu esqueço parte de dente, eu esqueço tudo. Livro não. Eu gostaria de impregnar as pessoas com isso, porque realmente eu sempre brinco com as pessoas, conhecereis a verdade vos libertará, é conhecer, meu bem. Se você tem conhecimento, cultura, você tem preparo, quanto mais você evolui, mais alto você vai, mais espíritos que estão nesse estágio têm condição de se comunicar com você e te ajudar, sem que você precise passar uma encarnação sofrendo. E as pessoas gostam. No meio espírita tem muito disso, a pessoa gosta, né? Eu sei que eu fiz na outra encarnação para estar passando por isso, né? Tem gente que gosta do sofrimento, né? A pessoa gosta de saber das outras vidas. Eu falo assim, o que você acha que foi na outra vida? Meu filho, pega um espelho, olha ali. É só você olhar para o espelho, não precisa procurar a vida passada. Olha no espelho e você está na frente da sua vida passada, porque é tão lenta a evolução que nós fazemos, que de uma para outra você é praticamente o que está lá no espelho. Então as pessoas, elas se preocupam às vezes em frequentar grupos, centros,
ou centros de pesquisa, na verdade, em busca, por exemplo, de coisas que não vão encontrar ali. Porque isso aqui é conhecereis a verdade vos libertará. E para isso você tem que ler, tem que estudar, pesquisar, não parar, perguntar quem sabe mais do que você, ter a humildade de saber. Eu sempre digo para as pessoas que o planeta é feito da seguinte forma. Às vezes nós somos alunos de mestre ou muitos mestres. E muitas vezes nós somos mestre de muitos alunos. Então, para você ser mestre de alunos, você tem que aprender com os muitos mestres que tenho que ensinar para você. Agora, como é que o cara vai me ensinar uma equação de não sei de que grau se eu não estudei? Como é que ele consegue trazer uma informação para a minha cabeça se está fora da minha área de entendimento? Não é? É como quando uma pessoa diz assim, fulano recebe, doutor Bezerra incorpora na médium tal. Eu digo, quem foi que contou isso para você? O doutor Bezerra incorporar na fulana desatomiza a pessoa, porque a luz dele é tão grande que vai desatomizar. Mesmo do próprio Divaldo, não é uma incorporação, é uma projeção de quilômetros de distância, tal o tamanho da luz que Bezerra tem. Então, às vezes, a gente acaba tendo não entendimento de quanto você está na plateia, vocês estão na plateia, o quanto você pode ser feliz no corpo, o quanto você pode viver em paz no corpo, o quanto você pode ter uma encarnação que vai de 0 a 80, 90 anos e não fazer turismo no corpo. Eu acho que é uma pergunta que cada um de nós que está presente aqui, eu me faço o tempo todo, olhar para o espelho e dizer, o que é que eu estou fazendo no corpo? Eu estou fazendo turismo no corpo? Quer dizer, você está numa fila em que tem lá milhares de pessoas precisando de um corpo, desesperada por um corpo por motivos variados. Você teve o merecimento de conseguir esse corpo e vai ficar 80 anos do corpo fazendo turismo no corpo? Não aprendendo, não evoluindo, não dá um passo adiante. E você vai entendendo que esses passos adiante, quando você vai dando eles de forma dentro do seu tempo, tem gente que anda lento, mas chega. Tem gente que anda rápido, mas chega. Então não importa a velocidade que o outro está andando, porque eu sempre digo isso também, do outro lado da ponte que você andou 1000 metros, os seus amigos espirituais vão estar esperando a sua chegada com aplauso. E não vão dizer, mas ele chegou com 10 minutos, chegando com 20. Não, eles vão aplaudir a sua chegada. Não importa se foi com meia hora ou 1 hora. Se você está em movimento, você está caminhando, você está evoluindo, você está crescendo, você está melhorando. E o que eu noto é que os amigos espirituais, a possibilidade, eu digo isso, inclusive, vou repetir para vocês. Eu digo isso na peça Chico Xavier em Pessoa, num momento qualquer que o Chico fala, que os nossos amigos e protetores espirituais podem, querem e têm autorização para nos ajudar a nos socorrer. Mas é preciso que ofereçamos a ele uma base sólida que sustente o bem que eles querem, podem e têm autorização para fazer. Então você quer um milagre, o que você dá pelo milagre? Você quer ter uma vida benéfica? O que você dá pela vida benéfica? Não é? Você quer saúde? O que você dá pela sua saúde? Você quer dar saúde o quê? Comendo feijoada todo dia? Tem saúde que suporte, não é mesmo? Então, eu acho que assim, eu fico olhando para esses amigos espirituais, para esses protetores espirituais, essa gente que não desiste da gente, que é maravilhosa, eu fico vendo quanto mais eles podem fazer, mas acontece o seguinte, a gente vai até aqui, Deus é misericórdia divina? É misericórdia divina. Mas eu falo para vocês o que eu falo para os meus amigos espirituais. Aceito a sua ajuda, agradeço a sua mão estendida, mas eu quero que seu trabalhador seja eu. Porque eu preciso desse mérito. Eu quero ter o mérito de ter vencido essa batalha. Claro, com a sua mão estendida, com você do meu lado, nós estamos juntos, mas sem que o mérito seja meu de fazer a caminhada, digamos, de 2 quilômetros, eu não quero isso. Eu quero ter o mérito de ter caminhado, mesmo que acompanhado por esses amigos maravilhosos que a gente tem. Eu não quero ninguém fazendo o meu trabalho. Eu não quero ninguém fazendo a minha parte. Eu quero eu fazer a minha parte. Porque, por exemplo, quando eu pego 80 páginas de texto, ninguém decora por mim, não tem milagre. Você olha ali na sua frente, quando você olha aquelas, no caso do Chico Xavier em Pessoa, tem 80. No caso do nosso lar 1 tinha 140. Do lar 2, sei lá, não sei quantos. Quando você olha aquela página inteira, espaço 1, não tem como você ter no início, quando você está começando a carreira, você fala, Deus de misericórdia. O que é isso aqui? Depois você dá uma olhada de banda, dá uma lida.
Depois você lê mais uma vez. Daqui a pouco aquilo começa a entrar em você, mas o trabalho quem tem que fazer sou eu. Não adianta o diretor me dirigir, o iluminador me ajudar, a música entrar se eu não ficar 2 horas por dia dentro de casa, lendo, relendo, estudando, repetindo, batendo, estudando, replicando, errando, acertando, que é outro medo que as pessoas não entendem. Todo mundo fala que é um planeta de provas e expiações, a pessoa tem medo de errar. Não tenha medo de errar. O poeta lá nos anos 40 gritou para todo mundo ouvir, quem tem mais de 60 se lembra. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se nós estamos no corpo, há probabilidade do erro. Existe essa probabilidade. Se ela não acontecer, tanto melhor. Nós lutamos para ela não acontecer. Agora, se aconteceu, vai ficar o quê? No chão, aos prantos? Você acha que os seus amigos espirituais ou o próprio Criador, ele vai olhar e vai dizer assim, caiu, o problema seu, você que levante? Não. Ele vai dizer para você, caiu, mas você é capaz de levantar. É o que um amigo seu espiritual vai dizer. Não é a primeira vez que você caiu, vai cair outra, levanta novamente. Se fosse assim, os nossos irmãos que se livraram, por exemplo, do crack, da droga, eles teriam desistido do tratamento. Quando eles caíram 2 meses depois, eu conheço um que é meu amigo, hoje é livre, há 18 anos, que era um inferno. Né? Aquilo destruiu uma família inteira. Hoje está maravilhosamente limpo. Mas quantas vezes ele recaiu? Você imaginou que cada 3 meses que ele recaiu, se os amigos espirituais, a família dissesse, está vendo? Eu falei para você que ia cair de novo. Você já imaginou Deus dizendo para você, está vendo? Eu avisei para todo mundo ia cair. Não, eles estão do nosso lado dizendo assim, caiu, mas vai levantar. Você é um vencedor, você conseguiu 3 meses. Veja só, e você está agarrado numa queda de um dia. Quando você venceu 92 dias, você vai conseguir vencer outra etapa. Aí vence uma etapa de 6 meses, cai 2 dias, você acha que Deus, os amigos espirituais, vão dizer que absurdo, 90 e tantos dias vencendo e caiu um dia. Não, eu vou dizer, você venceu 95 dias, quem vence 95 vence 130. Porque assim são os nossos amigos, assim são os nossos pais quando tem talento para ser pai, quando tem talento para ser mãe, que tem gente que não tem, entendeu? E aí a coisa já fica mais complexa. Eu venho de um lar que os meus pais tinham talento para isso. E eu observo, por exemplo, esses amigos espirituais, que depois, com o tempo, eu comecei muito jovenzinho, de tanto fazer pergunta, pesquisa, onde está, lendo, e mamãe dizendo isso mesmo, vai lá, você gostou disso? Pega um livro da biblioteca, pergunta lá se tem algum livro sobre o assunto, e pega livro, lê livro, traz livro para casa. Um fala sobre espiritualidade, não me interessava muito. Um era menos profundo, eu já tinha muita leitura, já tinha muito conhecimento, e vai procurando. Eu acho o seguinte, é isso que eu falo. Quando os amigos espirituais veem que você realmente está querendo fazer, abro a lixeira do meu prédio, o que tinha atrás da porta? 2 fileiras de livros, em cada uma uns 15 livros, todos espíritas. Numa fila, o primeiro livro e a vida continua, numa fila, o primeiro livro no mundo maior. Daí para baixo, Divaldo, Chico, e não tinha, lamentavelmente, Allan Kardec. Então eu levei para casa, já um devorador de leitura, fui devorando aqueles livros todos, reencarnação, oh, Deus existe. Eu comecei a entender que Deus existiu. Eu comecei a pregar aquele assunto ali que eu não sabia, que se chamava doutrina espírita. Eu dizia, leia esse livro que você vai entender. Comecei a virar um professor já, achando que aquela leitura toda, e lê para cá, passa livro para lá, leia um pouco aqui, olha o que eu descobri e tal. Só que os livros falavam muito, leia Kardec, capítulo tal, livro tal, né? Vá no livro tal, vá no livro dos espíritos. Eu confesso a vocês que eu, muito jovem, eu achava de verdade que Kardec estava vivo e morava em Copacabana. De verdade. Eu achava que eu fosse encontrar Kardec ali perto de mim, na Praia do Leme, para eu poder questionar Kardec, perguntar, falar sobre o que ele tinha escrito, como é que é casar um livro com outro e tal. Aí um dia eu fui convidado para estar na casa de um amigo nosso, e o pessoal que tem mais aí de 50 vai se lembrar desses amigos, e fomos lá uma carreata de amigos atores, Sandra Breia, querida, que lamentavelmente depois desencarnou de AIDS. Elke Maravilha, minha vizinha no Leme a vida inteira. Arlex Salles, a Eleta, minha amiga, os filhos meus amigos a vida inteira. Sônia de Paula, Elizabeth Savala, enfim. Estávamos todos ali
E eu sentei aqui numa bancada que tinha aqui de 3 andares, sentei ali. Aí uma moça entrou, estava vazio nesse horário, eu estava ali. E ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu disse, vim aqui com um grupo de amigos, vamos assistir hoje uma reunião aí da casa, que era uma casa de candomblessista. Ela falou assim, não, tudo bem, você pode assistir, mas aqui não é o lugar que você vai ficar. Opa, que isso? Eu perguntei, como é seu nome? Ela falou, Heloísa. Eu falei, vem cá, vem falar comigo aqui perto. Eu não estou entendendo o que você está falando. Aqui não é o lugar, mas eu não frequento aqui, eu vim de convidado e tal. Ela falou, não. Ela falou, você tem que procurar um centro espírita. Kardec, ela disse. E eu perguntei, você conhece Kardec? Ela falou, já morreu. Eu fiquei chateadíssimo. Aí, aquilo foi um choque para mim, descobri ali, naquele lugar que não era minha casa, que Kardec tinha morrido. Eu fiquei muito aborrecido com aquela história. Muito chateado mesmo, de verdade. Eu falei, mas eu não vou conhecer esse cara para encher ele de perguntas. Ela falou assim, não tem como. Há muitos anos. Ela falou assim, você vai numa reunião, eu vou explicar para você. Eu não sei o endereço, tá? Ela falou. Mas sabe o presidente Vargas? Eu sei. Ela falou, subindo, tem um prédio que é assim. Depois disso, tem um terreno assado. Depois disso, tem um outro prédio, que do lado depois tem não sei o quê. Nesse prédio tem uma reunião. Você vai. Olha que forma ótima para chegar na Avenida Presidente Vargas, na Marginal Tietê. Como chegar nesse lugar? Num lugar depois disso que tem não sei o quê, do lado de um prédio com não sei o quê. Aí eu tinha que comprar alguma coisa na Rua Uruguaiana, esquina com o Presidente Vargas. Comprei, era a hora do rush, aquela hora difícil, né? E eu pensei assim, bom, vou aproveitar que estou na cidade, vou dar um pulo no cinema, assistir um filme e vou para casa num horário um pouco mais tranquilo. Aí eu olhei para o relógio, como esse relógio está na minha frente, e pensei, gente, 18h40, eu pensei. Era isso. Gente, hoje é quarta-feira, o dia que aquela moça que no lugar tal, perto não sei de quê, tem uma reunião desse Kardec que falava em todos os livros, leia Kardec e tal. Aí eu cheguei na esquina da Presidente Vargas, não sei se vocês conhecem, é uma rua que tem 16 pistas, né? São 4 que descem, 4 que sobem. 16 pistas. E do lado direito, 2.500 prédios, do lado esquerdo, não sei quantos milhões de prédios. Então, o que fiz eu? Eu parei na rua, eu já tinha lido esses livros, pensei assim, se vocês realmente querem que eu encontre esse lugar, vocês agora têm que me guiar. Vocês vão dizendo para onde é que eu vou. A primeira sensação que eu tiver é aquela que eu vou fazer. Então, a minha primeira sensação foi, atravessa a rua porque é do lado de lá. Eu atravessei. Bom, do lado de lá, vamos botar que tem aí 150 prédios, sei lá, daquele lado. Eu falei, então eu vou andando, o primeiro prédio que vocês disserem, que eu tiver vontade, eu vou entrar. Então eu fui andando tranquilamente, tinha um pipoqueiro, comprei pipoca, fui comprando, faltava ainda uns 15 minutos para 7 horas, sei lá, que era a hora da reunião, fui andando, de repente, tipo assim, nesse lugar tinha os 2 terrenos, eu me lembrei por isso, um terreno vazio à direita, um terreno vazio à esquerda, eu falei, será, babá, se é esse mesmo, pode entrar. Bom, esse mesmo pode entrar, eu entrei. Agora, como é que você entra num prédio comercial próximo das 19 horas e pergunta se tem um centro espírita? Primeira coisa que você faz é naquela placa, onde tem os nomes da empresa lá, todas, né? Eu comecei a ler para ver se via centro espírita, casa espírita, não sei o quê. Não tinha, voltei para o porteiro e pensei, bom, tem que encontrar um jeito de falar com esse moço. Eu falei assim, o expediente acaba mais ou menos que hora aqui no prédio? Ele falou assim, no geral, às 17 horas. E quando dá 18, 100% já foi embora. Falei, depois disso acontece alguma coisa estranha aqui no prédio? Eu perguntei. Tá procurando um centro espírita. Falei, tô. É no 4º andar. Eu subi, a reunião que eu estou até hoje, desde garoto. Quando eu cheguei, uma dessas mulheres, que eu sempre digo que tive 4 mães, é uma delas, ela olhou, ela disse, ai, que jovem bonito, que bom ver a juventude chegando, aquelas coisas.
E aí falou assim, o que você veio saber? O que você quer saber? Falei, eu estou cheio de perguntas. Ela falou, você veio no lugar certo. Então aí eu fui ouvindo aquela palestra daquele dia. Quando acabou, ela chegou em mim e falou, tudo que você vê aqui, se tiver algum livro, ela falou, você pode pegar aqui, pode levar, já escolhi lá uns 2, 3 para levar para casa. E ela falou, aqui está meu telefone, tudo que você ler, ter dúvida, liga para mim, eu sou aposentada daquela companhia aérea espanhola, uma famosa que tinha ali. E ela disse, eu sou aposentada, então não tem tempo para mim, liga a hora que você quiser. Então eu lia e ligava para ela, estou no capítulo tal, e ela me dava uma aula, imagina. A mulher é um Chico Xavier de saia. E com isso eu fui pegando as coisas e aprendendo muito rapidamente. Voltando um pouco atrás, eu já tinha começado a fazer teatro muito cedo. Não quis fazer outra coisa dessa encarnação que não fosse isso. Hoje eu sei exatamente de onde vem tudo isso, né? Fui ator fora dessa encarnação, uma vez na espiritualidade, tinha um grupo sendo sambancado aí para, né, trazido para poder fazer um trabalho no planeta, divulgar a doutrina pelos caminhos das artes. Eu fui um dos que também estava ali junto, estudando e tal, e eu seria desse grupo aí um terceiro, quarto, até que chegou a minha hora de vir para poder fazer exatamente o trabalho que eu faço, que é divulgar a doutrina espírita em larga escala, principalmente fora do meio espírita, viajando pelo Brasil afora, Europa, Suíça, Alemanha, Itália, Broadway, Estados Unidos, né? Levando a doutrina, filmes, debates e outras coisas fazendo. E eu tinha certeza, assim, eu sempre digo para as pessoas, qualquer um de nós, eu não tenho medo de errar, eu tenho medo de não me corrigir, isso eu tenho medo, mas de errar, não. Eu pelo menos estou tentando, porque só não erra quem não tentou, gente. Uma pessoa que tenta, erra. Como é que eu posso, por exemplo, descobrir como eu saio daqui de vocês se eu, por exemplo, não tivesse um pager no carro, que eu fosse dirigindo o meu próprio carro sem uma informação? Eu poderia entender que é o primeiro viaduto e era o segundo. E eu vou fazer o quê? Eu vou me trucidar porque eu entrei para outro bairro? Não, eu vou descobrir uma saída. Então, bota isso na sua cabeça. Só não erra quem não tenta. Quem tenta tem a possibilidade de errar. O problema é não corrigir. Que você pode corrigir mais rapidamente com os conhecimentos que tem. Uma pessoa lenta demora, digamos, 1 mês, 2 meses ou nunca para se corrigir. Mas quando você tem conhecimento, você corrige 1 minuto depois. E não tem ninguém lá em cima dizendo para você, olha, demorou 1 minuto. Imagina. Parece que é um outro mundo, o mundo espiritual. Parece que é uma outra coisa que é inatingível. Olha, se eles atingirem, você também vai atingir. O próprio Cristo falou para todo mundo que o que ele fazia, qualquer um de nós podia fazer. Se ele chegou a Cristo, qualquer um de nós pode chegar a Cristo. Qualquer um pode chegar a Bezerra de Menezes. Você acha que Bezerra de Menezes, ou que é próprio Chico Xavier, esse povo todo chegou onde está como? Alçado à fama pela misericórdia divina? Não, apanhando, trabalhando, errando, acertando, caindo no chão, se levantando, corrigindo, e chega uma hora que o cara encontra o equilíbrio, e nesse equilíbrio ele vai se acertando. Então, eu fui distribuindo isso pelo mundo afora. Quando eu reencarnei, eu nunca tive dúvidas que eu queria fazer exatamente o que eu faço. O momento de fazer isso, que eu não sabia onde é que eu seria encaixado. Que momento eu seria puxado para dentro? É muito fácil. Aí a espiritualidade, quando você tem boa vontade, te ajuda. Fui no almoço na casa de um grande cantor, amigo nosso, me falaram, sua mesa é aquela mesa ali. Me sentei, aí a atriz que estava na mesa me apresentou para o outro ator aqui. Renato Prieto é um jovem espírita. Eu disse, que bonito, jovem, ator espírita. Eu também sou espírita, minha mulher é espírita. Vamos fazer os espetáculos teatrais. Só tem velharia, ele brincou. Velharia era o Lúcio Mauro, Felipe Carone, né? Aquela turma, ele falava de velharia. O Carone foi que falou isso. Ele falou, mas vamos lá, força jovem tem que estar junto, venha nos encontrar. Eu fui encontrá-los. Tratava-se de A Lei da Vida, psicografado por Chico Xavier e por Divaldo Franco, direção Augusto César Vanucci. Eu fui, mas eu estava fazendo uma peça com Tônia Carreiro. Eu disse, eu estou ganhando um salário muito alto ali. Eu vou ter dificuldade, mas fui numa outra reunião. Quando cheguei nessa reunião, e eu não vou falar o nome desse ator, que é um ator também muito conhecido de vocês, e que retornou já ao plano espiritual. Esse cara não apareceu na reunião, na leitura.
Eu estava só ali, era folga, segunda-feira, dia de folga. Eu estava ali para acompanhar meus amigos, ver a leitura, bater papo com eles e tal. E aí o Vanucci perguntou para cá, para a secretária dele, e o nome, quando falado alto, fica no seu ouvido. Ele gritou, Sinamur, olha o nome, é difícil, até hoje eu me lembro. Sinamur, cadê o fulano? Ela disse, já liguei, está preso na gravação. Ele falou, eu não aguento mais essa história, marca, e não aparece. Diz para ele não vir mais, diz para ele não vir mais. Aí alguém virou e falou assim, ele falou, e vamos cancelar a nossa leitura. Aí o Lúcio Mauro falou, não vejo por que cancelar. Temos um colega aqui conosco hoje, o Renato Prieto. Renato leria para a gente o personagem? Né? Eu falei, claro, vocês dão um tempo para um café, só para eu dar uma lida no texto, para ver o que é e tal? Ele falou, claro, o Vanucci falou, tá. E tal. Eu peguei, fui marcando, li o texto e fiz a leitura com eles. E eu sempre digo para as pessoas, o que deixa a impressão é que você não está brincando. Uma leitura de texto não é uma brincadeira, está na frente de grandes profissionais, que é para arrebentar, para arrebentar. E por isso que eu não concordo muito com esse negócio de ator de meia bomba, meia bola, porque você está ali para dar para o público maior que você tem. Não é? Quando vem aqueles atorzinhos mediano, né? Que matou sua mãe, seu filho nasceu, tudo a mesma cara, não é do nosso tempo, não é da minha geração. A minha geração é aquela que é o seguinte, a gente se mata em cena para ver o sangue sair, não é? Tem que dar ao público o melhor. É o que a minha geração dava, é o que a geração anterior dava. Vivi Ferreira, minha amiga querida, sou amigo da filha dela até hoje, Lúcio Mauro, Carone, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, esse pessoal não brinca, não é? Tanto que a televisão perdeu muito espaço por causa disso, começou a substituir pessoas que imprimem verdade, que imprime realidade, realismo, que imprime responsabilidade por gente que está aqui o tempo todo, né? Morreu, é aqui, não é? Seu filho nasceu, é aqui, tudo é no mesmo lugar. Então não imprime emoção, o público não quer saber do capítulo seguinte, é uma pena, porque afinal de contas é um mercado de trabalho como qualquer outro. Mas enfim, eu quero dizer que até a minha geração aqui a jeripoca come solto. Aqui o negócio é assim, é para fazer, é para valer, não sabe fazer, vai aprender e tal. E aí eu fiz uma grande leitura aí com eles. Quando acabou, o Vanucci falou assim, quando termina a peça? Não, ele gritou, Sinamur, quando é a nossa estreia? Vou inventar uma data. 22 de abril. Quando termina a sua peça, Renato Prieto? Eu disse, termina dia 10 de maio. Muda a data da estreia, vai estrear 25 de maio. Você fica com a gente. Fiquei. E aí, então, começa a minha história, porque eles, claro, foram retornando ao plano espiritual, Vanucci, Lúcio Mauro, Carone, Hilton Gomes, e mais outro, eu era o mais jovem, aí eu não queria, podia parar, eu pensei, vou parar, aí fui no Chico falar com ele que eu ia parar, ele falou, olha, Renato, você sabe que é um compromisso que você assumiu, mas tem livre-arbítrio, se quiser parar, para, mas se você quiser, não, eu atender meu pedido, não para não, você já começou, continua. Bom, comecei e fui dando continuidade ao trabalho, comecei a montar núcleos no Nordeste, São Paulo, Brasília, comecei a montar núcleos de arte como um todo, que é uma coisa que eu deixo para a direção da casa, por favor, montem um núcleo de arte na sua casa, caso não tenha. Virem-se, o Estado, a Prefeitura, peça um professor de arte e montem um núcleo de arte, leitura, roteiro, escrita. Isso é muito importante. A cultura atrai, a arte atrai. E você, como é que eu vou fazer? Peça instrumentos emprestado, peça instrumentos velhos, peça instrumentos a serem corrigidos para a parte de música. Na parte de arte em si, vai na prefeitura, busca um professor de arte, um doador, alguém que possa fazer isso de graça, montem um núcleo de arte dentro do centro espírita, porque isso avança muito, né? E traz para dentro do centro espírita a juventude, que é de suma importância. Então, eu fui ficando, então vamos assim, num bloco só, eu amealho isso numa pancada só. O número de espetáculos é enorme, mais de 7 milhões de pessoas assistiram todas as peças, número superior a 7 milhões, mais de 4 mil instituições, não importa a escolha filosófica ou religiosa, não fechou sua porta ou abriu a sua porta, com as rendas geradas por esses espetáculos, nesses lugares.
Cinema, mais de 50, 60 milhões de pessoas. Então, no dia de hoje, é como eu estou. Eu agora estou fazendo o espetáculo Chico Xavier em pessoa com um único motivo. Passou de 20 anos do seu desencarne e eu achei, como achei lá atrás, porque tudo que eu fiz, vocês têm que entender que virou cinema. Eu fiz E a Vida Continua, virou cinema. Eu fiz Nosso Lar, virou cinema. Eu fiz Kardec, virou cinema. Eu fiz Divaldo Simplesmente Franco, virou cinema. Né? Eu fiz Chico Xavier, tudo que eu fiz virou cinema. Então eu achei que era importante eu fazer o espetáculo da minha ótica de observação para que as novas gerações não se esquecessem de quem é Francisco Cândido Xavier. Porque a memória é muito curta por aqui. Daqui a pouco ninguém fala, quem é esse cara? O que era? Da onde? Era um bandista? Né? E aí, com isso, nós mantemos o nome dele vivo. O espetáculo realmente é muito interessante. Eu vou voltar em qualquer momento de temporada de São Paulo. Eu, em julho, não sei quando é, enfim, eu faço um outro filme também. Enfim, eu estou envolvido com isso, vou para a Europa fazer novamente. É isso que eu vou fazer até o final dessa encarnação. Vou cair muitas vezes. Julgado, minha mãe que desencarnou me contava uma coisa que eu achava maravilhosa. Meu filho, presta atenção. Os bons dirão de você o melhor, mesmo que você não mereça os elogios. Os ignorantes vão baixar ripa em você, mesmo que você não mereça levar lambada. É a natureza de cada um deles, você não está aqui para mudar a natureza deles, você está aqui para fazer o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Então, quando ecoa na sua mente a voz de alguém que tem mais sabedoria do que você, então, obviamente, eu fui criticado, julgado, pisoteado, massacrado, chargeado, mas eu nunca dei a menor atenção. Fiz silêncio e fui adiante. E enquanto eu estiver nesse corpo, nessa encarnação, farei muitos outros filmes, muitas outras obras, muitas outras grandes obras. Eu preciso chegar ainda na série, já está escrita, mas preciso encontrar. Estou tentando marcar esse canal, eu conheço a pessoa, para fazer uma série, a princípio, de 10 ou 20 episódios dentro da doutrina espírita, para o stream, ou para o Disney Plus, ou para o Netflix, ou para o Globoplay. Enquanto eu estiver aqui, é isso que eu vou fazer. O meu trabalho é chegar em milhões de pessoas. O outro trabalho que eu faço, que eu quero convidar vocês, toda segunda-feira, venham. Eu faço um evangelho no lar. Comecei a fazer antes da pandemia, acelerei na pandemia, dado o número de suicídios que tinha no Rio de Janeiro, eu abri as portas de casa, oferecendo um espaço para essas pessoas, inclusive, ficarem, se necessário, pós um desencarne violento, e fazendo também o Evangelho. Hoje, uma média de 8 a 10 mil pessoas assistem semanalmente o Evangelho no Lar, que eu faço toda segunda-feira, exatamente às 20 horas, com 30 minutos de duração, mas você não pode, segunda-feira, fica gravado no IGTV do meu Instagram, então não diga que você não pode assistir. Ele está lá à sua disposição, mas ao vivo, uma vez que eu não faço nada, eu faço no improviso, assim como eu estou aqui. Tudo meu é no improviso, mas no improviso, sem ajuda aqui espiritual, você não vai. Claro que eu faço um Evangelho no Lar, eu improviso, eu não tenho nenhum livro na minha frente para ler. Obviamente, tem uma turma toda ali junto, dizendo, é importante dizer isso. Tem alguém que precisa ouvir isso, né, para salvar aquela ou aquelas pessoas. Toda segunda-feira no meu Instagram, @RenatoPrieto_ator. Eu repito isso, hoje saiu uma matéria comigo no jornal no Rio de Janeiro, de página inteira, o cara fala, Renato Pietro, gente, não é Pietro, é Renato Prieto. P-R-I-E-T-O, preto com I no meio. Renato Prieto, ator. Que a pessoa fala assim, me encontra. Eu tentei entrar no seu Instagram e não encontrei. Eu falo, você botou, Renato Pietro, querida, é Prieto. Vocês todos vão se lembrar, não é verdade? Renato Prieto, ator. Vai lá, linka, entra, e toda segunda-feira venham ali fazer o Evangelho comigo. É muito interessante. Vocês vão fazer parte dessa multidão toda. Eu comecei um último projeto que eu quero compartilhar com você, para nós encerrarmos a nossa conversa, que está agradável, mas tudo tem um fim, até a encarnação, não é verdade? Eu comecei a ver, e é muito fácil, eu vou olhar aqui. Quantos anos você tem? Não, a de trás. O rapaz, de barba. 35. Você? Você de óculos? 26. Quem é que está na faixa aqui de 18 a 27 anos? Assim, quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 pessoas. 7 pessoas. Isso eu comecei a ver no Brasil inteiro. Os centros espíritas estão vazios da nova geração. Na minha geração, porque tinha arte, tinha cultura, atabaque, nós saímos de grupo, nós íamos para a praia, nós íamos fazer reuniões numa casa de campo, nós íamos fazer não sei o quê com a tia, com o dirigente, a gente levava, ela tocava violão, eu cantava, ele declamava, então a juventude estava lá. A verdade é que eu não tenho visto a juventude nos centros espíritas. E isso não é uma coisa bacana, isso é muito chato. Por quê? Porque eu acho que também a juventude, às vezes, chega no centro e não encontra uma pessoa, digamos, descolada como eu, que vai na vibe dele, na linguagem dele. Às vezes fica a coisa meio morna, meio monótona, e a gente tem que atrair essa pessoa. Vamos atrair pela arte. Gosta de música, gosta de livro, tem literatura, tem professor, vamos atrair esse pessoal. E depois nós voltamos com o tema, devagarinho, vamos aplicando isso para as pessoas, não é? Nós precisamos trabalhar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, onde é que essa turma toda está? Vocês estão todos na internet, não é verdade? Está todo mundo lá. Veja só, nós também estamos, não é só vocês. Mas a geração que vai de aqui até 25, 30 anos está no Facebook, ela está no Instagram, ela está no WhatsApp, mandando recado, ela está no YouTube, enfim. Eu falei, vou criar um projeto só para isso. Vamos chegar nessa turma com a linguagem deles. Então, eu criei um projeto que demora exatamente 15 segundos, não passa disso. E falando uma linguagem da rede social, eu digo, por exemplo, um dos primeiros que eu gravei, eu digo, todo mundo quer saber de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai após esta vida. O Livro dos Espíritos tem todas as respostas para as suas perguntas. Leia o Livro dos Espíritos, leia Kardec. Só isso. Vai na rede social. 1 milhão de pessoas. Grava o outro, vai para a rede social, 300 mil pessoas. Só que esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho de posicionamento pago. A princípio, os meus amigos, alguns deles sequer são espíritas, gostam do que eu faço e me ajudam. Então, eles me ajudam a pagar esse posicionamento. Eu faço vídeo, toda semana, eu vou gravando vídeo. Eu estou falando isso para vocês, se vocês quiserem ajudar nessa campanha Leia Kardec, tem uma conta só dela. A minha administradora está aí fora, a Alessandra, ela pode dar o Pix para vocês. Vocês vão encontrar também o meu livro, que está aqui, a minha biografia, ele tem custo, é da editora. Claro, o que tem de lucro, que não é tanto assim, eu normalmente dou uma maior parte desse lucro para o projeto Leia Kardec. Eu levei esse assunto às mais altas direções nacionais para dizer da importância de levar esse assunto para essa garotada, na linguagem da garotada, gravando com garotada, porque eu posso ensaiar um ator de 18 anos falando na linguagem da garotada, botando isso, Leia Kardec e tal, sem querer mudar o jeito dele de ser. Se ele quiser fazer um rap, pode fazer também, desde que seja no texto que eu acabei de dizer, ele pode fazer, ué. Qual o problema? Todo mundo quer saber de onde veio, o que está fazendo aqui, o que vai fazer, para onde vai após essa vida. Leia o Livro dos Espíritos, leia Kardec. Quer fazer no TIC? Faz, qual o problema? Desde que o texto tenha coerência. Entendeu? Eu posso trazer essa turma toda e ninguém se mexeu. Um me respondeu depois de 3 semanas, Divaldo me responde em 2 minutos, quando estava melhor de saúde. Mas essas grandes pessoas me responderam depois de 20 dias. E nenhum deles faz o investimento. Então, como que eu quero fazer? Eu vou fazer. Se você quiser, eu vou fazer. Se você não quiser, vou continuar. Porque quando eu quis fazer o filme, todo mundo disse que não ia dar certo. Quando eu fui fazer a peça, todo mundo disse que ia dar certo. Quando eu quis fazer o documentário, todo mundo falou que ia dar certo. Todo mundo falou que ia dar certo. Deu tudo certo e eles é que estão errados. Eu sigo aquilo que a espiritualidade orienta. Então, esse projeto tem atraído uma multidão de garotada que entra no meu site e entra perguntando: o que é esse livro? Como é que é o negócio do Livro dos Espíritos? Explica aí. Como é que eu tenho esse livro? E eu explico, eu gravo, aperto o botão, não me canso de apertar o botão e dizer: oi, tudo bem, Paulo? Olha, é o seguinte, você mora em São Paulo? Vou dando dica, não vou desencarnar porque eu vou dar uma dica gravada. Isso tem atraído multidões da garotada. Então, se vocês quiserem ajudar, eu digo, gente, ajudar, né? Dar uma bolsa por mês e depois achar que o pobre está comendo durante o ano. A bolsa tem que dar sempre, porque a fome dele é sempre. Um projeto como esse é sempre. Fazer teatro é sempre. Por que nosso lar 2, 3 demora tanto a sair? Porque não tem investidor. Demora 1 ano, 2, 3, cadê o investidor do próprio meio espírita? Aí demora. Porque
porque o cara não vai lá botar, né? Eles estão achando que filme é só fazer. Não, tem investimento. Então, querem ajudar a um operário como eu, que trabalha incansavelmente, que dirige 8 horas de carro para chegar até vocês e estar aqui com essa cara boa que eu tô, é porque os espíritos realmente ajudam. Eu acho que a minha história está toda ali, ela está nesse livro que foi feito. Eu demorei muito porque eu achei que tinha que ser uma grande editora, porque às vezes eu vejo as pessoas escreverem livros no meio espírita para uma editora que não tem alcance, o livro não vai longe. Aí eu falo, puxa vida, né? Essa pessoa merecia que esse livro fosse longe, não vai. Então eu fui quando a maior editora do Brasil me convidou, que é a Nova Fronteira, junto com a Agir e a Ed Ouro. Eu falei, agora sim, porque a gente entra no Brasil e no mundo é traduzido. Todos esses livros já estão autografados por mim. Eu escrevo uma mensagem diferente em cada livro, mas posso botar o nome na hora se você quiser. O preço do livro não é meu, é da editora, R$ 49,90. Quem levar o livro vai ganhar mais 10 anos da matéria, tá? Quem não levar, desencarna na saída, tá? Eu montei uma funerária aqui do lado. Mas olha, garotada e os mais experientes, comprem e dê para a garotada. O título do livro é Como Vencer na Vida. Quem disse que seria fácil? E você vai ver como é que você chega aonde você quiser chegar, desde que você decida que você quer chegar. Por isso se chama Quem Disse que Seria Fácil. Eu sabia que não seria fácil. Mas se você decidiu que vai chegar, não tem ninguém. E você pode chegar aonde eu cheguei, no Brasil e no mundo, limpo. Você não precisa sujar o seu perispírito, você não precisa regimentar contas para pagar na próxima encarnação, você pode chegar aos 40, 50, 60, 70 e chegar no lugar que você definiu que tinha que chegar e chegou limpo, o seu perispírito limpo, sem carregar nenhuma mazela, nenhuma sujeira, porque você concedeu, está rindo de piada idiota, recebendo dinheiro escuso. Não, você pode chegar limpo. Eu estou limpo, graças a Deus. Eu posso responder, se vocês quiserem, umas 2, 3 perguntas, precisamos encerrar. Já são 9 horas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Pode fazer. Uma coisa que aconteceu que marcou muito. Olha, eu me emocionava muito com a cena com a mãe sempre. Uma atriz paulistana, né, a Selma Grey. Eu ficava muito emocionado, porque a mamãe tinha acabado de desencarnar. Gravar cenas com ela sempre era de muita emoção e muito difícil, porque ela é parecida com a mamãe. Vocês querem saber como a mamãe era um pouco parecida com a Selma Grey. E aí, a parte mais assim, na parte mediúnica, essas coisas assim, na minha cabeça funciona assim. Claro que eu estava ali protegido por todo mundo, mas eu estava ali com 50 páginas para falar. Então alguém de fora tinha que ver tudo isso, alguém viu. Então existe um livro chamado Nosso Lar, Bastidores do Filme. Eu aconselho vocês a procurarem na Federação e tem um pouco as histórias todas. Eu estava concentrado para não perder o personagem. É isso? Alguma outra pergunta? Não? Então, olha só, sigam em paz. Venham segunda-feira fazer Evangelho comigo, Renato Prieto, ator, eu vou adorar. Adquiram o livro, porque ele ajuda. Se vocês puderem, têm amigos, ajudem o projeto. Leia Kardec. Eu comentava hoje com o André que uma vez uma pessoa falou assim, que ia dar lá uma ajuda para o Leia Kardec. Uma má vontade. E eu falei assim, querido, veja só. Por que essa má vontade? Eu perguntei a um amigo meu. Ele falou, porque eu não sei o que você vai fazer com o dinheiro. Então, o que eu vou fazer com o dinheiro é problema meu. O débito é meu, não é seu. Se eu vou usar mal, problema meu, não é seu. Se eu não botar o projeto no ar como está até hoje, quem paga a conta sou eu, não é você. Agora, se você não quer dar de boa vontade, por favor, eu não quero desse projeto uma moeda que não seja com o mesmo comprometimento e o mesmo empenho que esse operário, porque eu sou operário. Eu sou um operário da espiritualidade, do caminho das artes pela doutrina. Faça isso com amor. Aí peça a ela e ajuda mensalmente. E vocês vão entrar no meu Instagram, vocês vão ver que tem vários vídeos, Leia Kardec, que aí é a minha contribuição. Eu vou estar por aqui, uma boa noite, sejam felizes, sigam em paz, na certeza que não foi. Toda segunda-feira, às 20 horas em ponto,
E não pensem vocês que é 8h05, 8h10, 7h50, não. 8 horas eu estou lá com o dedo, aperto, eu entro no ar. Cada semana é um assunto. E aí, com a autorização da espiritualidade, há uma médium que fica numa outra área, a uns 40 quilômetros da minha casa, que ela fica dentro de uma espécie de estúdio, e tem auxiliares. E aí eu tenho um amigo meu espiritual, que é muito querido, chamado Tio Chico. Ele vem e durante os 15 minutos finais ou 10, ele dá uma preleção, ele fala direto, sozinho, não tem conversa, não tem resposta. Aí na sala mediúnica é jogo de carta. Ele então fala durante 10 minutos, não é? Aquele lá é o meu produtor de São Paulo, Jorge Luiz Correia, que é irmão, por sua vez, da Lídia Correia, que também está aí. Foi vereadora a Lídia aqui, né, Lídia? 3 mandatos. Tirar dinheiro da Lídia, ela está rica. Olha o Jorge, não tem cara de rico? Olha lá. Veio de motorista, você acha que ele veio? Veio como motorista, Jorge. Ele é meu produtor em São Paulo. Então, toda segunda-feira, às 8 horas em ponto, 20 minutos antes eu fico ali sentado, nós ficamos cada no seu lugar. E o tio Chico, que é um amigo que eu tenho desde a juventude, fala coisas lindas. Fecha aquilo, sempre puxando o que eu falei, ou às vezes não, e deixa uma... Quem já assistiu segunda-feira o Rogério lá, levanta a mão aí, você. André Luiz, ela, né? Você viu? Sabe que realmente o Chico não é mole, é um grande espírito, e ele, com a autorização da espiritualidade, dá uma grande lição para todos nós. É isso, uma boa noite, eu estou aqui, sejam felizes. O livro pega com quem aonde, Alessandra? Com ela aqui, tá? Pode pegar por aqui e sair por ali, não é isso? Eu estou aqui. Boa noite, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Estamos aprendendo juntos, viu? Não sei nada. Quem quiser pode me pegar. Eu acho...